Olá, como vai? Que alegria ter você em mais um Sala de Entrevistas. Esse programa é tão legal que recebe vários entrevistados para conversar sobre assuntos relevantes e importantes da nossa sociedade, também bastante atuais. E você é meu convidado de hoje para a gente conversar mais sobre relacionamentos à luz da palavra. Nós já falamos sobre isso aqui no Sala de Entrevistas, esclarecemos bastante dúvidas que o pessoal tem e hoje nós vamos continuar falando sobre esse assunto porque tem muito assunto polêmico e também várias perguntas que o pessoal enviou para a gente. Para conversar sobre isso, nós convidamos o pastor Jefferson Mendes. Seja bem-vindo novamente, pastor. Muito obrigado, Valerie, muito obrigado a vocês mais uma vez nos dar a oportunidade de trazer assuntos relevantes e importantes para os relacionamentos à luz das Escrituras. Nós já conversamos bastante sobre o namoro aqui no programa, e se você ainda não conferiu, você pode conferir também no canal da HIT, também na TV Nova Conexão no YouTube, mas nós vamos falar agora bastante sobre casamento. Falamos sobre o divórcio, e a pergunta que também nos mandaram é em relação aos aplicativos de namoro. Falamos sobre o casamento, mas não falamos sobre aplicativos de namoro. O que o senhor pensa sobre relacionamentos digitais e aplicativos de namoro? Gente, já começamos polêmico, vamos falar sobre Olha, isso. é difícil falar de um assunto que eu também não tenho muito, não posso falar muito que eu não entendo muito, né? Assim, o que eu penso é um tanto quanto irrelevante, vamos dizer assim, né? O que eu penso que eu deixo de pensar. Mas à luz da palavra de Deus, que esse é o meu propósito, é sempre anunciar aquilo que a palavra diz, nós não podemos de maneira nenhuma mostrar uma coisa que não está à venda, né? Não é uma vitrine, relacionamento não é uma vitrine para se colocar à mostra para vender. Então eu acredito que esses sites de namoro, de relacionamento, eles, além de ser muito prejudicial, né, naquelas pessoas, pode sim que existam pessoas bem intencionadas, mas as que estão mal intencionadas pode sim fazer que você, melhor coisa que você faz é não utilizar desses meios, porque as pessoas mal intencionadas elas podem falar uma coisa para você, ludibriar você e trazer para você uma consequência não muito boa daquilo que você esperava. Então, eu acredito que aquilo que não é sóbrio, né, que não há sobriedade, que não há ali uma legalidade, que você não consegue ter ao mínimo conhecimento verdadeiro da pessoa, quem ela é realmente, eu acredito que não seja algo viável para nós. Bom, então, indo por esse caminho de relacionamento também, eu acredito que a pergunta seja sobre namoro, quem está na fase do namoro. A pergunta é: o que a palavra diz sobre relacionamento interdenominacional, quando um é de uma igreja e o outro pertence a outro ministério? Olha, a pergunta é bem difícil de responder, porque assim, acho que a questão de quando se fala de relacionamento interdenominacional, isso, Isso. acertei a palavra, se fala a respeito de uma pessoa que ela ela crê em Cristo, que ela crê em Jesus, mas tem uma outra igreja que ela participa, ou até mesmo de uma outra religião, né? Interdenominacional pode ser até denominações que proferem algum tipo de fé. Pode ser que a pessoa seja cristã ou não cristã, né? Vamos dizer assim. Mas à luz de igreja, pode ser que, pastor, eu quero me relacionar com uma pessoa de um outro ministério. Se você faz parte do ministério, você tem um trabalho que você faz parte, nesse trabalho, a igreja onde você congrega, você está disposto a deixar o seu ministério para estar com essa pessoa, abrir mão daquilo que você tem como base, até porque assim, não vamos misturar religião. A religião não salva ninguém, não leva, não dá camisa para ninguém, como muitos dizem. Porém, existem usos e costumes, modos doutrinários, né, formas de conduta que podem ser, sim, entrar uma certa divergência no relacionamento quando uns abordam assuntos iguais, porém de modo diferente. Então eu acredito que acaba se tornando, vamos dizer assim, algo que pode ser não a médio, mas a longo prazo um problema.
a ponto de que talvez para ter uma, vamos dizer assim, uma liberdade no relacionamento, um vai ter que dar o braço a torcer, vai ter que congregar com o outro naquele local, Até porque né? casa dividida, né, não subsistirá. Casa dividida não prospera, não vai para frente, né? Não tem como o cônjuge para um lado o marido para um lado, a esposa para o outro, né? Ou os filhos para um lado e os pais para o outro. Eu acredito que a união ali é onde vai existir a bênção de Deus. Então eu acredito, claro que não estou assim afirmando que não possam ter relacionamentos que, né, de Cristo, baseados no que Deus fala, que Deus preparou para que aconteça isso. Porém, a gente sabe que as divergências, muitas vezes a gente não consegue resolver as nossas divergências pessoais, quem dirá dar, né, a intenção de outra pessoa fazer o que eu quero. Então, esse ponto é muito mais uma questão de escolha da pessoa, estar disposta, né, até a ceder, né, o que ela quer. Talvez se está com outra pessoa, eu não saio daqui, eu não abro mão. Eu acredito que seja mais uma questão mesmo de orarem, né, de terem, né, vamos dizer assim, uma visão, né, de ter um ponto, vamos dizer assim, de partido, de que consigam entrar os dois em um acordo e assim então seguirem e servindo Jesus. Outra pergunta bastante importante, pastor, é sobre o jugo desigual. Quais casos seriam caracterizados pela Bíblia como jugo desigual? Bom, primeiro a gente tem que explicar o que seria um jugo, né, e o que seria desigual, né? Desigual que são coisas que não são semelhantes, coisas diferentes. Jugo, segundo a Bíblia, nós vemos que era um aparelho, né, um tipo de ferramenta usada para emparelhar bois ou ali um animal de carga para puxarem ali, que seja a charrete, para puxar, perdão a palavra, para puxar ali o arado, era o animal. Então assim eles ficavam ligados num aparelho que deixava eles de igual modo, que não atrapalhava o outro. E existe, então, a chamado jugo desigual, a Bíblia fala em Amós, capítulo 3, versículo 3, que não tem como duas pessoas andarem juntas para um mesmo caminho, sendo que uma vai para um lado e a outra vai para o outro. Então, quando se fala de jugo desigual, no que diz respeito, né, a uma pessoa cristã, uma pessoa que defende a palavra de Deus, ela tem que ter um cuidado para não se relacionar com uma pessoa que profere uma fé totalmente aversa à que ela tem. Porque isso vai ser um problema muito sério no relacionamento quando, por exemplo, há algumas pessoas que elas são devotas de pessoas, devotas de imagens, devotas de coisas que talvez para a pessoa, não, pastor, eu não vejo problema nisso. Eu vejo até algumas pessoas que elas tomam a decisão de falarem, não, eu vou começar do jeito que tá e depois eu vou conseguindo mudar o coração dela. A gente vê isso bastante com o relacionamento do crente e o descrente, né? Que a pessoa do mundo, até a pessoa fala assim, não, no meio do caminho eu consigo levar essa pessoa para a igreja, ela vai se converter, mas é uma decisão pessoal também isso. Quando a gente usa essa expressão mundo, é pela características de seguir o que o mundo, né, como a banda tocar, se o mundo está indo para lá, vai todo mundo junto. É nesses termos que nós usamos a palavra da pessoa mundana. Agora, se a pessoa ela tem princípios bíblicos, primeiro que ela já não vai nem estar em locais onde trarão para ela esse tipo de amizade, de convívio, logo então é muito difícil vai ser ela se relacionar com uma pessoa dessa, mas o que não é impossível. Então a gente tem que ter um certo cuidado que até mesmo dentro da denominação, na igreja onde ela congrega, pode ter a pessoa que está ali dentro, que está ali congregando junto, tendo uma aparência, né? A Bíblia fala da aparência, né? Tem uma aparência de que é justo, uma aparência de que é uma pessoa boa, mas não é a aparência. O jugo, então, desigual é quando a pessoa ela está totalmente aversa àquilo que nós guardamos como base de caráter, como base de conceito para a nossa vida. Então, quando uma pessoa ela vive um relacionamento com outra pessoa que ela profere algo totalmente diferente, nota-se que o coração dessa pessoa não está bem, né? Só que aí vai exigir muita oração, muita palavra, muita entrega, vai exigir que você muitas vezes acabe até aceitando coisas que você não aceitaria para
ver o milagre acontecer. Então, o julgo desigual, ele deve ser tratado antes de que o relacionamento aconteça. Se você vê que a pessoa é totalmente aversa, tem que se tomar um cuidado. É verdade. E nessa linha de pensamento sobre a questão de se preparar antes do casamento, também antes que o relacionamento aconteça, também tem bastante perguntas sobre isso. Quais são os sinais que precisa observar? Acho que isso a gente já respondeu. Mas a outra é correto fazer noivado longo ou isso pode ser uma armadilha? Bom, acho que assim, a questão do tempo, não existe um tempo pré-figurado ou estabelecido por Deus. Nós tem que casar com 1 ano, com 6 meses, com 3 dias, enfim, né? Eu acredito, como está em Eclesiastes, capítulo 3, que há tempo para todas as coisas, né? Eu gosto de explicar quando se fala principalmente sobre relacionamento, quando a gente começa a pensar segundo as escrituras que diz que quando a pessoa ela não consegue sustentar o desejo carnal, que é o desejo do ato, né, vamos dizer assim, que ela já está se tornando já uma coisa ali lasciva, uma coisa já imoral, né? Porque uma pessoa não vai dar liberdade para alguém tocar no seu corpo, não vai dar liberdade para a pessoa, vamos dizer assim, a passar ali os limites, né, do conhecimento natural das pessoas, se ela não tiver, vamos dizer assim, uma proposta conforme a palavra. Nós entendemos que relacionamento assim, o relacionamento sexual, essa é a palavra direta, ele se deve acontecer após o casamento, né? Há hoje uma cultura de conhecer primeiro, se gostar, daí casar, né? Que aí acaba se tornando uma das maiores imoralidades da carne, né? Que as pessoas estão se perdendo. Então, quando nós olhamos para esse termo, nós temos que ir para a palavra de Deus que diz: qual que é o tempo certo? Ó, pastor, estou me relacionando, eu já passei por toda aquela fase de conhecer, eu sei como a pessoa é, eu sei se ela é falante, se ela é mais calada, eu sei se ela é explosiva, se ela não é explosiva. Eu já tive já o tempo hábil para poder descobrir se essa pessoa, ela realmente é de acordo com o coração de Deus, né? A Bíblia fala que o homem certo, o homem de Deus, ele é como Jesus, que está disposto a dar a sua vida para a sua esposa, assim como Cristo deu a vida pela sua igreja, pelo seu povo, pela sua noiva. E assim bem como a esposa. A esposa deve também ter o cuidado, o zelo de ganhar a sua casa sem palavras, sem rixas, sem brigas. É uma mulher zelosa, uma mulher preciosa, segundo a palavra de Deus. Então, quando chega um momento que o relacionamento já está passando, né, que aquele desejo carnal já está chegando a um ponto de ser insustentável, de não suportar, o Paulo disse isso. Ele disse: se você não pode conter-se, né, se você não consegue se conter, case-se. Quer dizer, se a pessoa ela cair no ato, antes mesmo de se casar, de formalizar isso diante dos homens e diante de Deus, ela está cometendo fornicação. E a fornicação é o pecado da conjunção carnal sem o casamento, sem que aquele ato ali seja feito debaixo de uma bênção, né? Então nós temos que ter esse entendimento de que se a pessoa esperar muito tempo, ela vai suportar, ela vai aguentar a carne dela falando alto e ela vai conseguir sobressair sobre isso, o Espírito Santo vai dar para ela a santidade tal, tamanha, de não se entregar a esse ato. Ah, pastor, isso é talvez alguns possam dizer, é um assunto muito antigo, um assunto muito careta, mas não deixa de ser verdadeiro. A palavra sempre é absoluta, sempre é uma verdade. Eu acho também que é importante lembrar que não existe tempo de namoro suficiente que evite surpresas no casamento. Com certeza. Os meus pais são casados há 30 anos. Uhum. E até hoje meu pai fala que ele se surpreende com muitas coisas que ele não conhecia na minha mãe. 30 anos de casado e às vezes ele fala: nossa, eu não sabia que sua mãe gostava disso, eu não sabia que ela gostava de fazer desse jeito. Então, às vezes a gente acha que quanto mais eu namorar, eu vou evitar surpresas no casamento. Sim. Esses dias eu vi até na internet bodas de namoro. 15 anos de namoro, bodas de namoro. Eu falei, gente, 15 anos dá pra ter um casamento maravilhoso, pois né?
não é o tempo de namoro que vai prevenir Sim. que as surpresas e as É. adversidades aconteçam no casamento. É tentar, como diz um ditado, né, o pessoal fala, é tentar destampar um santo para tapar outro, né? A pessoa vai acabando colocando a intenção de namorar há muito tempo e, na verdade, já se tornou casado, né? Só que de forma ilegal, né? De uma forma que Deus não se agrada. Então, o tempo certo não existe, mas se você não contém-se, case-se, que é a melhor coisa que você faz e vai ser uma bênção o relacionamento. Então, quando há uma bênção de Deus, aí tudo é alegria e glória a Deus. Nesse tema de formalização do casamento, tem uma pergunta sobre um casamento sem cerimônia na igreja, mas com união civil. É válido diante de Deus? Bom, vamos entender. A Bíblia fala, o texto passa para você, que nós temos que ser pessoas corretas, dignas, íntegras, verdadeiras, tanto diante de Deus, primeiramente, e também diante dos homens. Ou seja, nós temos que legalizar as coisas diante de Deus e diante dos homens. Na nossa cultura, né, pensando Brasil, nossa cultura é que quando a pessoa se dá o casamento, elas primeiramente devem ir até um cartório, procurar ali um juiz de paz, que vai fazer para eles ali lavrar um documento, né, certificando que a partir daquele momento eles passam a ser casados, marido e mulher. Eu brinco às vezes assim, quando agrega valor, a pessoa talvez assim tenha uma ideia diferente. Imagine você que tem um terreno, você tem um apartamento, você tem uma casa e esta casa você diz que é sua. Só que esta casa, para ser sua, você não pode falar só com a boca, você tem que ter um documento que prove que você é realmente dono daquela casa, que você é dono daquele apartamento, né? O que é seu, um carro? Primeira coisa que você faz depois que você compra o carro, você tem que passar para o seu nome. Claro que eu uso dessa expressão de uma maneira para a pessoa entender o valor que tem, né, o seu cônjuge. Eu disse para minha esposa, você é minha, eu vou colocar meu nome no seu aqui. Tá lá lavrado, lá no dia que nós fomos ao cartório, o meu sobrenome também faz parte do sobrenome da minha esposa, e no documento lavrado, no certidão de casamento, está lá, casado, ou no meu caso, casado com Daniele Mendes, e no caso dela, casada com Jefferson Mendes. Quer dizer, isso oficializa diante de todos os homens, em toda a documentação que você tiver que fazer, você vai ter que falar casado ou não casado. É uma coisa legal. Isso pensando diante dos homens. Pastor, eu não quero ter gastos exorbitantes, eu não quero fazer festa de casamento, eu não quero fazer uma cerimônia. O que nós cremos? A Bíblia fala que o maior abençoa o menor. Assim como está escrito no Salmo 133, que a unção vem do alto, ela desce de cima para baixo. Então, o que eu indico você? Mesmo que você... pastor, mas eu tenho um sonho. Tem um sonho? Então, olha a Deus. Se você não pode fazer... Pastor, mas é que agora, no momento, eu não tenho condições de fazer o casamento, mas eu quero casar. Então, case. No momento que você tiver condição, a cerimônia não será um empecilho na igreja para o pastor realizar. Vai ser uma bênção, inclusive, poder ter um momento que ficará marcado para o casal. Mas, diga-se de passagem, marque isso no seu coração. Não é necessário ter cerimônia, mas é necessário a bênção, alguém lhe abençoar. Pastor, como que alguém pode abençoar a minha vida? Segundo a palavra, o maior abençoa o menor. O pastor, aquele que vai ministrar ali a bênção, deve orar em nome de Jesus, porque a bênção não é do homem, a bênção não é do pastor, a bênção é de Deus. Mas aqueles que são enviados por Deus foram enviados para ministrar essa bênção sobre os casais. Muito interessante a gente falar sobre isso, principalmente quando a gente fala sobre a bênção de Deus no casamento, a formalização, que hoje em dia o pessoal deixa isso de lado, mas também, além de ser algo que a gente liga na terra, também precisa ser ligado no céu. E no próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre a parte do casamento, sobre a submissão, a liderança e também sobre blindar o casamento das tentações. Você vai saber mais daqui a pouquinho, então não sai daí.